Eu sou Audicleia, sou pediatra e infectologista e no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre reanimação neonatal, ou seja, todos aqueles cuidados que nós temos que ter com aquela criança que acabou de nascer ali, ainda na sala de parto. Então, se o neném nasceu chorando, respirando e tem tons de inflexão, ou seja, não nasceu molinho, o que eu vou fazer? Eu não vou clampear de imediato o cordão umbilical. Eu vou fazer um clampeamento tardio, ali entre 1 a 3 minutos. Vou secar o bebê. Vou colocar em campos aquecidos, né? Vou pegar um pano aquecido, enrolar essa criança, colocar no colo da mãe. Doutor, e por que é importante fazer esse clampeamento tardio do cordão umbilical? Porque aumenta a concentração de hemoglobina nas primeiras 24 horas de vida da criança, e nós temos uma chance maior de ter uma criança que não vai ter anemia. Aumenta a concentração de ferritina nos primeiros 3 a 6 meses de vida. Ajuda na prevenção da anemia, como eu falei para vocês, e também, apesar de tudo isso aí, aumentar o risco de icterícia, mas é uma medida que é muito importante para evitar que essa criança tenha anemia. Porém, se o neném acabou de nascer, ele não chora, não respira, ou não tem tons de inflexão, ou seja, ele está todo molinho, ou é um caso de uma criança que teve um descolamento prematuro de placenta, ou placenta prévia, o que é que eu vou fazer? Fazer o clampeamento imediato do cordão umbilical. Então, vamos lá. Só para entender aqui. Naquela criança que tem entre 37 semanas a 41 semanas, que nasceu respirando ou chorando, tem tônus muscular em flexão, o que é que eu vou fazer? Manter o bebê junto à mãe, fazer o clampeamento do cordão umbilical em 1 a 3 minutos, né? Para aqueles de maiores de 34 semanas, e naquelas crianças que tem menos de 34 semanas, esse clampeamento do cordão umbilical, eu vou fazer ali de 30 segundos a 60 segundos, né? Vou secar e cobrir com um pano aquecido essa criança e fazer com que essa criança tenha uma temperatura normal, ali entre 36,5 a 37,5, né? Essa é a temperatura da criança. Já a temperatura do ambiente deve estar entre 23 e 25, certo? Nós temos que, enquanto a criança estiver ali no colinho da mãe, nós vamos ficar cuidando para ver se essa criança está respirando bem, para ver se a cabeça não está dobradinha, não está fletida. Lembrando que essa criança ela não pode nem ficar com uma flexão exagerada, ou seja, não pode ficar com a cabeça muito dobrada e nem com a cabeça assim muito esticada, né? Nem com uma flexão exagerada e nem com uma hiperextensão. E também verificar se essa criança está tendo alguma secreção. E aí, ainda no colo da mãe, nós vamos ficar avaliando o coraçãozinho dessa criança com estetoscópio, né? Vendo a frequência cardíaca, avaliar se está respirando bem, se o tônus muscular continua em flexão, ou seja, se a criança não vai ficar mais molinha, assim, que a gente pensa, opa, aqui tem alguma coisa errada. E incentivar a amamentação ainda na primeira hora de vida. Se eu tiver com uma criança prematura, que está respirando ou chorando, e tem tônus muscular em flexão, ou seja, não está molinha, o que é que eu vou fazer? Vou colocar a criança ali junto à mãe, certo? Fazer o contato pele a pele. Colocar sobre a fonte de calor radiante também, depois eu vou levar lá para mesinha de reanimação. Eu não vou secar essa criança, eu vou envolver essa criança com um saco transparente, né? Exceto o rostinho da criança. Vou colocar uma touca dupla na criança. Posicionar a cabeça e o pescoço em leve extensão, né? Só elevar um pouquinho assim a cabeça e o pescoço da criança ali na mesinha de reanimação. Aspirar a boca e nariz, se tiver necessidade. Colocar o oxímetro e o monitor para ver como é que está a saturação dessa criança, para ver como é que está o batimento cardíaco e avaliar a frequência cardíaca, o ritmo respiratório e a saturação. Isso aqui é a criança que nasceu bem, então apesar de ser prematura, ela nasceu bem, tá chorando e tudo. Então, mesmo essa criança tendo nascido bem, eu coloco ali no colo da mãe, mas pelo fato de ser prematura, eu tenho que levar para a mesinha de reanimação para poder fazer esses cuidados, certo? Então, vamos só repetir. Criança nasceu bem, só que ela é prematura. Então, foi para o contato ali da pele a pele com a mãe, depois eu levei para a mesinha de reanimação. Só que
eu tenho aqui uma criança que ela não nasceu bem. Ela tem ali mais ou menos 39 semanas, né? Ou seja, entre 37 e 41 semanas, não respira, não chora e ela tá toda molinha. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar a criança, né? Ela acabou de nascer, aí o doutor que fez a cirurgia entregou a criança aqui nos meus braços, peguei a criancinha, passei as 2 vezes a mãozinha nas costas, que eu tô fazendo o estímulo para ver se a criança começa a respirar, mas mesmo assim a criança não despertou. O que eu faço? Vou clampear imediatamente o cordão umbilical e levar para a mesinha de reanimação. Então vamos lá. Se a criança não tem vitalidade, ou seja, não chora, não tem tônus muscular em flexão, então após esses passinhos iniciais que eu fiz ali, nos primeiros momentos, né? Levar a criança para a mesa de reanimação e tudo, eu vou avaliar a frequência cardíaca e a respiração. Como que eu vou avaliar a frequência cardíaca e a respiração dessa criança? Então, a criança está ali na mesinha de reanimação, eu vou pegar o estetoscópio, né? E eu vou auscultar o coraçãozinho dessa criança. E eu vou auscultar durante 6 segundos e vou multiplicar por 10. Por exemplo, se eu auscultei ali, por exemplo, exemplo, 10 batimentos. Aí, opa, a frequência cardíaca dessa criança aqui tá 100. Então, opa, assim, em 6 segundos eu ouvi que estavam 10. Multipliquei por 10, deu 100. E eu vou também ver se essa criança ela tá expandindo o pulmão, né? Se ela tá tendo expansibilidade, se tá respirando. Então, se a criança tiver com frequência cardíaca maior que 100, então lá em amarelo, e a respiração estiver normal, pronto, eu só vou ficar cuidando mesmo, cuidados de rotina dessa criança. Mas se essa criança tiver com frequência cardíaca menor que 100 e estiver respirando com dificuldade, eu vou ter que fazer a ventilação com pressão positiva, que é pegar aquele aparelho e ficar ventilando aqui, colocar aqui no rostinho da criança para ficar ventilando, para a criança poder, para ver se essa criança começa a respirar normal e também para ver se o coração dessa criança começa a bater numa frequência normal. Então, essa VPP deve ser feita em até 60 segundos do nascimento da criança. Então, a criança acabou de nascer, faz todos aqueles cuidados, tudo, e já começa a fazer a ventilação com pressão positiva. Então, vamos lá. Então, quando a criança não tem vitalidade, ou seja, quando ela não está respirando, não está chorando, ela não tem tônus, nesse caso aqui, essa criança aqui, ela é prematura, então, nesse caso aqui, eu vou fazer o estímulo tátil, eu vou clampear de imediato. O estímulo tátil é aquela massagem nas costinhas da criança. Clampear imediatamente o cordão umbilical. Vou fazer os passos iniciais da reanimação, monitorizar a criança. Vou secar a criança, se for a criança a termo. Se não for a termo, vocês viram que a gente não vai secar a criança, vai envolver no plástico, né? E aí eu vou receber esse recém-nascido em campos aquecidos, né? Que o colega, o que fez a cirurgia, que fez o parto, acabou de me entregar a criança. Vou posicionar essa criança lá na mesinha de reanimação, sob fonte de calor, né, do berço de reanimação. Vou posicionar a cabeça, esticando assim um pouquinho a cabeça da criança, né, em leve extensão. Vou aspirar boca e narinas, vou secar e desprezar os campos aquecidos e vou reposicionar a cabeça. E não esquecendo de aplicar o boletim diário. Então, doutor, e como que é essa reanimação neonatal? Então, quando eu falei para vocês dos passos iniciais, né, nós temos que tentar iniciar isso aí tudo em no máximo 1 minuto depois que a criança ali nasceu e tentar iniciar essa ventilação sob pressão positiva ali até 1 minuto do que a criança nasce, que senão nós estaríamos perdendo tempo. Então, essa ventilação por pressão positiva, né, nós vamos fazer por 30 segundos. Se a criança não melhorar depois de 30 segundos de ventilação sob pressão positiva, nós vamos revisar a técnica. E aí nós vamos continuar com a ventilação sob pressão positiva, ainda com oxigênio a 21%. Ainda nós não vamos colocar ainda oxigênio nessa criança, nós vamos usar só o dispositivo lá para ventilação. Lembrando também que naquelas crianças com mais de 2 quilos e mais de 34 semanas, nós também podemos usar máscara laríngea, certo? Doutor, e nasce com menos de 2 quilos e menos de 34 semanas? Não pode usar máscara laríngea. Existe também a possibilidade de fazer a ventilação com a criança entubada, né? Em que situações que eu vou fazer? Eu expliquei naquele outro vídeo. Quando a gente estiver tendo dificuldade para ventilar,
Quando estiver ventilando e está achando que não está sendo eficaz, a gente pode fazer intubação. Lembrando também que dentro dessa reanimação nós podemos fazer a massagem cardíaca se a criança tiver necessidade, que nós vamos ver mais na frente, e também o uso de adrenalina. Doutora, e como é que faz o uso como é que se faz essa ventilação sob pressão positiva? Nós vamos pegar o dispositivo, né, o dispositivo bolsa, válvula, máscara, e nós vamos ventilar, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, ventilando aqui na criança. Aperta, solta, solta, aperta, solta. Então, sempre que precisar fazer VPP, usar o oxímetro no membro superior direito, monitor cardíaco, para poder ver a frequência cardíaca. Nós vimos na aula anterior que o monitor cardíaco é a melhor forma de avaliar a frequência cardíaca da criança. Mas se não tiver, use estetoscópio. VPP pode ser feita com ambu ou ventilador mecânico manual em T, com pressão inspiratória positiva. Recém-nascido a termo, ou seja, criança que nasceu de tempo, como as mãezinhas falam, né? Nós vamos começar essa ventilação sem colocar oxigênio. Já recém-nascido, nós vamos colocar uma fração de 30% aí de oxigênio para poder começar essa VPP. E o que mais importante numa reanimação de um bebezinho, doutora? É fazer massagem cardíaca? Não, é a ventilação. Nós temos que colocar isso na cabeça. Então vamos lá, só vendo aqui a diferença entre uma criança com mais de 34 semanas e uma criança com menos de 34 semanas que acabou de nascer. Na criança com mais de 34 semanas que acabou de nascer, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o contato pele a pele, ou seja, vou receber a criança aqui nos braços, vou fazer o contato pele a pele, vou secar o neném, vou fazer o clampeamento do cordão umbilical ali de uma forma tardia, de 1 a 3 minutos. Oriento para que essa criança seja amamentada de forma precoce e também vou ficar fazendo uma avaliação contínua. E naquelas crianças com menos de 34 semanas, ou seja, doutora, aqueles que nasceram prematuros, mas nasceram bem, faço também um contato pele a pele. Lembrando que eu não vou secar essa criança, vou fazer esse clampeamento do cordão de 30 a 60 segundos e vou para os passos iniciais, levo a criancinha para mesa de reanimação. Doutor, mas por que vai para a mesa de reanimação? Porque é prematuro. E aí, nesse caso da criança ser prematuro, nós vamos indicar para essa criança o UTI neonatal. Vou dividir esse vídeo aqui em 2 partes só para poder completar direitinho. Espero ter sido útil. Desejo a todos vocês uma excelente semana, um grande abraço e eu vou continuar sempre aqui à inteira disposição. Assistam o segundo vídeo que é a continuação para encerramento desse assunto, tá bom? Um grande abraço a todos.